Olá pessoal, estamos em mais uma ação e reação nesta quarta-feira. Quarta-feira com cara de terça, né? Teve um feriado na segunda-feira. Quarta-feira foi aí na Baixada Santista, para os padrões aqui da Baixada. Ontem um pouco mais frio, mas hoje um vento muito forte. Dia 11 de julho de 2018, Dia Mundial da População. Temos notícia que na Tailândia os 12 resgatados, mas os professores estão bem, não estão com nenhuma doença grave, mas não vão ver a final da Copa do Mundo. O presidente da FIFA queria que eles fossem lá para a Rússia para festejar lá a final da Copa do Mundo domingo, que vai ser França e Inglaterra ou França e Croácia. Muita gente torcendo para a Croácia, muita gente torcendo para o futebol inglês, os inventores do futebol no mundo, né? Enfim, né? É aquela questão. Vamos ver quem vai ganhar hoje às 3 horas. Vamos ver nossos palpites aqui. Lula só faz uma derrota na justiça, Aí fica muita gente falando que o Aécio, que o Moro não fez nada. Gente, tem que ler mais um pouquinho, hein? O Aécio não está sendo julgado pelo Moro. Respira pouco, o Moro não julga todo mundo. O pipoqueiro que matou o Sabiá aqui não é o Aécio que vai julgar. Isso não é o Moro que vai julgar, calma, né? Ele é um juiz, tem os trabalhos dele lá, mas está na Lava Jato, ele não está pegando outros crimes, né? Quer dizer que se o cara bateu em alguém, ele vai ser o Moro que vai julgar? Não é por aí, né? Prefeitura fecha casa noturna após o problema. O delegado Luiz Henrique Cartacho, pelas fotos, já conseguiu localizar 3 seguranças do Bacará, né? E o Bacará interrompeu as atividades temporariamente. Ontem, um programa com o Rick Santos, né? Algumas pessoas elogiaram, outras pessoas falaram que é comum, né? É uma cobrança a mais em alguns lugares, não só no Bacará, aquela questão toda. O Rick Santos levantou uma coisa interessante, né? Que uma balada mas não estamos criticando a balada esse modal, né? Mas uma balada que não cobra de mulheres até meia-noite e cobra R$100 de homens, o cara vai fazer o quê, né? Um vai lá, toma Red Bull, suquinho e tal, mas tem que tomar muito suco. Se o cara não conhecer ninguém, de repente uma mulher que está lá menos desprovida, a mulher já gastou dinheiro com maquiagem, com vestido, né? O homem põe uma calça jeans e uma camisa, tá tudo lindo, né? Mas a mulher gasta um pouco mais, a produção e tal. Então, de repente, tem esse balanço. Se ele não conhecer nenhuma menina lá para bater um papo, umas amigas e tal, ele vai ficar bebendo lá a noite toda, né? Então, quer dizer, o cara geralmente sai bêbado. Não justifica o alcoolismo, não justifica o alcoolismo com direção, mas também não justifica pancadaria, né? Por causa de R$15, chama a polícia militar, resolve, faz um BO, deixa por isso mesmo. Se todo o cliente que fosse no advogado pagasse, se todo o cliente que fosse no médico pagasse, todo o trabalho jornalístico que fosse feito, o jornalista recebesse, às vezes você toma comeback também, numa clínica, numa atividade comercial, né? Tem aquele fiado que depois o cara muda e não paga, faz parte do negócio, né? Não é bom, tem que se evitar, mas faz parte do negócio também, não justifica agressão. Moradores de Tararé preocupados com a criminalidade, né? Hoje eu recebo aqui o Guto Brito, jornalista conceituado aqui na nossa região, e também o Aldo Santos Pinto, advogado e também pós-graduado aqui no programa. Já corri há muitos anos com o Aldo na praia, uns 5, 6 anos atrás, a gente treinava para as competições, o Aldo triatleta amador, e eu fazia as corridas longas e tal, e a gente quando passava naquela divisa Santos e São Vicente, a gente falava que era a região mais perigosa, né? E também correr no Canal 2 ali para o Canal 1, naquela região à noite, pelo Areião, né? Então a gente corria bem até a divisa, né? A divisa parte de Santos também, aqui não tem nenhum bairrismo, que eu gosto de Santos, São Vicente, a região, mas aquela região de divisa Santos, São Vicente, Tararé na época era mais escura também, né? Tal. Mas muitos ciclistas são roubados ali, né? Alguns caem, se machucam e tal. E essa questão do ciclismo na região que nós não temos pista, a Prefeitura de Santos ainda das 5h30 da manhã, alguns dias de semana ela fecha ali, porque a região da Ponta da Praia para os caras treinar, uma região mais segura, né? E você vai treinar na estrada, acaba sofrendo acidente aí, como vários triatletas, tivemos perda também de atletas aí, por causa de pessoas que vão ultrapassar e vão para a contramão, aquela questão toda na Rio Santos, tem 2 pistas, acostamento pequeno, o ciclista que quer treinar corre risco, né? Então é uma região, e se vai treinar aqui na região também, bicicleta furtada e tal, então problema complicado, né? Bom, hoje, no Dia Mundial da População, você pode ligar aqui para os nossos telefones, né? O 13 997 11 5545, passar uma mensagem por WhatsApp.
Ou também, se você preferir ligar no modo convencional, você que está fora de Santos, como a dona Norma no Rio de Janeiro, a dona Jacirema lá na região da Unesp, ali em Botucatu, Jaboticabal, pode utilizar o 13 21 38 4677. Você da Baixada Santista aqui, que está sofrendo com frio, né? Nós não estamos tão acostumados aqui, você não precisa colocar o 13, você põe o 21 38 4677, mandando perguntas para o Dr. Aldo, perguntas para o Guto Brito, né? Lembrando que estamos sendo transmitidos hoje ao vivo, né? Pelo canal 11 da NET para a Baixada Santista e canal 8 Vivo Fibra também para a Baixada Santista. E você estiver longe de Santos, né? Preferir o aplicativo www.tvcomsantos.com nesse horário agora ao vivo, né? Ou às 23 horas ou 1 hora da manhã. Tem gente que manda pergunta 1 hora da manhã. As perguntas são respondidas, mas não pelos nossos entrevistados de hoje. Bom, começar com o Dr. Aldo aqui, é um prazer ter você novamente no programa aqui. Aldo, advogado, chefe dos advogados da Santa Casa, né? Também pós-graduado aqui, para brilhantar o programa nessa tarde gelada de quarta-feira. Obrigado, Filete, pela apresentação. Uma vez mais feliz aqui por estar também na presença do Guto Brito. O programa será, com certeza, muito inteligente, muito interessante. Agradeço uma vez mais ao convite que a equipe da TV Com me faz. Eu fico, de fato, esperando o convite, que recebo sempre com alegria, porque sou muito bem recebido aqui. Sempre gosto de registrar esse tratamento que eu tenho. Eu nem sei se mereço tanto tratamento VIP assim, mas eu fico contente. E boa tarde a você que está em casa, nos assistindo e certamente participará do programa com muita inteligência também. E o corintiano, Guto Brito, o amigo do Fagner, o amigo do Paulinho, o amigo do Tite, está aqui. O Neto estava bravo, hein? O Neto falou que o Tite fez lambança, que não devia ter levado o Tyson, não devia ter levado o Paulinho, não devia ter levado ninguém, que o nosso goleiro é mão de pau, mas coitado, o goleiro não teve, tomou o gol, mas aquele gol que ele tomou, o Marcelo, o segundo gol não teve culpa, e o primeiro foi o gol contra, bateu na cabeça o goleiro não teve culpa. Mas se o Lula não tivesse feito isso, se o outro tivesse feito aquilo aí, mas eu não achei que ele tomou nenhum frango na Copa. As bolas que ele não pegou eram indefensáveis, né? Talvez não chegou bola defensável para ele provar o valor dele ou não. Mas os gols que ele tomou ali não tem como pegar. Boa tarde, Filete. Boa tarde, Aldo. Grande satisfação compartilhar a bancada com você. Boa tarde, principalmente a você, telespectador da TV Com, que nos dá a honra da audiência do Ação e Reação. É fácil comentar depois que o leite já derramou, né? Falar que devia ter levado fulano, ciclano, beltrano... Foi o Neto que falou, Netão. Eu respeito o Neto, mas se você for pegar algumas discussões que nós tivemos aqui em função de seleção brasileira, eu sempre disse que o Tite, na minha opinião, nunca foi o treinador que diziam que ele é, certo? Eu nunca gostei do Tite, da forma como ele comanda, né? A gente tem aí um bom exemplo que é o Didier Deschamps, que é o técnico da França. Tem família, mas você não vê como postou o irmão do Marquinhos, zagueiro do Brasil. Não tem mulher, esposa de jogador postando em rede social isso e aquilo, né? Eu acho, para resumir a questão seleção brasileira, é um torneio de tiro curto, os jogadores são profissionais, tinha que ir só os jogadores para a Rússia, todos concentrados, sabe? Família tem que ficar em casa, curtindo. Acho que muita gente junto, muito parça junto, né? E tira foto. É muita preocupação na cabeça dos jogadores. Será que a minha mulher tá bem instalada no hotel? Será que o meu filho tá chorando por causa da cólica? E aí esquece de jogar bola, que é o principal. Outra coisa, viu, Filete, telespectadores alto, na minha opinião, seleção brasileira é com jogadores que jogam no Brasil. A gente não tem tanta diferença assim com os caras que jogam lá fora. Haja vista o vexame que foi perder para a Bélgica. Com todo respeito, quem é a Bélgica no contexto do cenário do futebol mundial, né? O seu Neymar, precisa baixar um pouco a bola, ele é muito ator de rede social. Na rede social ele é lindo, melhor jogador do mundo, isso e aquilo, é o Parça, é o Avião, é a Bruna Marquezine, e em recuperação da cirurgia foi de muleta na festa. O jogador tem que ser profissional, gente. E outra, Edu Gaspar, você falou que tem que ter pena do Neymar, que ele tá muito pressionado. Gente, pressionado é o chefe de família que sai todo dia às 6 horas da manhã, pega 3, 4 conduções para ir para o emprego, ou quem está desempregado, né? No nosso Brasil, temos 14 milhões de pressionados, que são os desempregados, né?
seu Neymar e companhia ganham milhões para jogar bola. E nem isso eles sabem jogar, né? Muito oba-oba, muito tititi. O Neymar agora e o futebol brasileiro, consequentemente, são chacota no mundo inteiro, né? Qualquer coisinha cai, qualquer coisinha grita, chora. O que ele me passa, acho que não é a verdade. Eu acho que ele é um grande ator, né? Um charlatão, né? Que ele está aprendendo com a Bruna Marquezine a atuar e mal. Acho que precisa baixar um pouco a bola, precisa jogar mais bola, porque na minha opinião, já falei isso aqui, o seu Neymar acha que joga mais do que joga. Então, só para fazer uma comparação, o Brasil teve Pelé, teve Romário, teve Ronaldo Nazário Fenômeno, teve Ronaldinho Gaúcho, teve Zico, Sócrates, teve jogadores no Vavá, Didi, Cláudio Cristóvão Nipinho, teve excelentes jogadores que jogavam muito mais do que essa molecada, ganhavam muito menos. E a gente vê aí mais uma vez o Brasil passando vexame, segunda Copa do seu Neymar, né? Não fez nada. E a gente vai... Então, vamos fazer a seleção de jogadores que jogam aqui. Pelo menos eles vão ter algum compromisso com o país. A maioria tá esfriando a cabeça, eles estão abalados, né? Um tá em Madrid, outro tá em Londres, outro tá em Mônaco, o outro tá na Itália, né? Que chato. Doutor Aldo, Itararé assusta moradores, né? A criminalidade que vem aumentando, né? Furtos de bicicleta, de pessoas, pedestres, né? O pessoal paga às vezes um IPTU alto, mora ali em frente ao Itararé. Outros vêm passear em Itararé, vicentinos e tal, naquela divisa que muitos chamam de faixa de Gaza, né? Incluindo a parte de Santos também, com a parte de São Vicente, aqui não tem nenhum bairrismo, né? E é uma questão complicada. Você que fazia triatlo, amador e tal, é uma preocupação passar com uma bicicleta bonita ali naquela região? Filete, você lembrou bem, eu fui atleta. Usou bem o tempo verbal. E apesar do termo amador, o treino, Guto, não era nada amadorismo. Eu estou lembrando aqui... profissional. Saía do escritório, como de costume, 8 horas da noite, ia correr depois disso na nossa praia. Nós temos uma cidade plana, belíssima, que nos permite usufruir de todas as maneiras permitidas. Mas essa parte da segurança não está permitindo, aliás, já não permitia. Eu tenho 4 ou 5 anos que eu não faço mais competições, mas eu lembro que eu treinava à noite. Na segunda e quarta, um treino de 10 quilômetros à noite, 10 a 12 quilômetros, e domingo, aquela corrida mais longa durante o dia. Algumas pessoas até falam, mas você é louco. Eu, junto com o Eduardo, algumas vezes. Os dois loucos. No sol, porque assim, quando você vai competir, não tem competição 9 da noite. Até tem algumas, mas o triatlon era num sol escaldante. Então, até por orientação de um preparador, né, de um treinador, de um profissional de educação física, alguns treinos tinham que ser feitos realmente simulando uma condição de competição. Então, muitas pessoas falam, lá o Eduardo se exibindo. Eu não me exibia, eu corria de boné, tudo tranquilo, as pessoas nem me reconheciam, porque de boné. No meu dia a dia é essa vestimenta, essa farda. E correndo de boné com aqueles shorts coloridos de corrida, enfim, tênis, eu passava desapercebido. Incógnito. O Eduardo era do canal 1 ao 7, ele cumprimentava todo mundo. Ele tinha até câimbra, de um lado ele cumprimentava o lado direito, do outro esquerdo. Mas assim, era dessa maneira. Já na parte noturna, que é o tema da segurança, de fato, a gente evitava passar um pouco do Gonzaga para lá, né? Não é Itararé, já é do Gonzaga para lá. A gente aqui já sofria, isso 5, 6 anos atrás, acho que hoje a situação é até pior. E eu lembro de um evento que está registrado no jornal A Tribuna, de um domingo de manhã, um casal estava andando pela água, né? Assim, pela beira da água, quando foram vítimas de uma tentativa de assalto, onde tentaram furtar a aliança do casal. Quer dizer, essa situação da segurança nas nossas praias, ela não é de hoje, ela já é de longa data e, pelo visto, ela está piorando. Eu estou longe dos treinos noturnos, mas certamente eu não recomendaria a ninguém utilizar a orla da praia na hora noturna, infelizmente, porque, repito, nós temos uma cidade belíssima, plana, permite que a gente pratique atividades esportivas. E aí, Filete, só para responder a sua pergunta, nem precisa a bicicleta, porque o pedestre, o corredor, ele não pode correr de aliança, não pode correr de relógio, não pode correr com fone de ouvido. Mas nós corríamos, a gente passava, a gente até ia puxar, voltava, a gente ia com assim, um receio, mas a gente passava, né? Mas noturno, treino noturno, eu não fazia treino noturno atravessando essa parte toda. Já era perigoso naquela época. Sim.
Mas aí eu acho que a gente Guto Brito tem um amigo nosso que não usa aliança, é um escritor consagrado, ele não usa aliança, porque ele diz que tem perigo de ser roubado, então ele sai de casa sem aliança. O Guto Brito usa aliança, o Aldo também. Vocês não usam essa desculpa em casa, né? Porque o cara põe aliança e fala, não, que estão roubando e tal. Não, a aliança é para usar, mas veja até a que ponto nós chegamos, né? A gente ficar receoso de sair com aliança, né? Aliança não tem nenhum outro bem de valor, é um bem sentimental, no caso de quem é casado, quem é noivo. Agora, o que eu acho que é mais grave nisso tudo, Aldo, Filete, telespectador, é que o Aldo relatou aqui que há 4 anos já havia esse receio. Quer dizer, só piorou. Eu acho que já passou da hora da gente rever alguns pontos em relação à falta de segurança. A gente não pode nem falar de segurança, a falta de segurança. Será que se esse casal, fazer uma provocação aqui, principalmente ao Aldo que é advogado, será que se esse casal, se o homem tivesse armado, né? Porque hoje se fala, teve a campanha do desarmamento que só serviu para desarmar a população de bem. Porque o bandido não entrou nessa campanha, ao contrário, né? O bandido se fortaleceu, porque ele viu a sociedade desarmada, eu vou me armar agora e não vai ter problema. Será que será que não é para se discutir novamente, entre outras coisas, Aldo, essa questão do porte de arma e também de penas mais duras para quem comete esse tipo de crime? Porque, veja bem, eles roubaram as bicicletas e houve um disparo de arma de fogo que matou um inocente que estava dentro do ônibus, que não tinha nada a ver. E aí não estou dizendo que quem tinha a ver tinha que ser baleado, ao contrário. Quer dizer, o que mais me deixa triste é que nós perdemos uma vida. Esse cidadão que disparou, ele vai contar uma história triste, que ele estava nervoso, que disparou por acidente. Provavelmente vai colocar um menor de idade na história para assumir a culpa do disparo, porque ele sabe que o menor de idade não vai sofrer grandes sanções, vai ficar no máximo 3 anos internado e vai continuar praticando crime. Quer dizer, eu acho que tem que haver uma depuração total da nossa lei. A lei, ela está aí, ela tem que ser cumprida, temos mecanismos, mas eu acho que as autoridades estão de mãos atadas, porque a polícia prende, a justiça solta, né? No feriado, no fim de semana, nós tivemos um péssimo exemplo do desembargador aí de carona, né? Um desembargador politiqueiro que quis libertar o ex-presidente Lula, contrariando uma decisão unânime de um colegiado. Quer dizer, é o fim dos tempos. Bom, temos aqui outras questões. O Aldo pode responder na opinião dele como advogado? Porque também vai chegar... Mas o cara vai também, o que o cara de sunguinha com a mulher, com o revólver eu fiz uma provocação, porque se o bandido sabe que tem um cara armado ali, ele vai se segurar. Sim, sim, mas é que na praia não dá, né, parceiro? Eu tô usando esse exemplo, no carro, na residência, pô, tem um cara... A simples suposição de que tem alguém armado em casa, o cara já vai... Por exemplo, o doutor Aldo vai sair de terno e gravata aqui da TV, né? O cara, ele se torna uma presa fácil para um... Agora, se ele, esse cara advogado, pode ser que ele ande armado também se tivesse porte. O cara já fica um pouco mais precavido, né? Porque, veja agora, bem... Agora, saber ele tá todo mundo desarmado é uma moleza, claro, né? É uma facilidade. E hoje a gente tem uma lei que o Brasil é o país dos estatutos, né? Do idoso, do adolescente, do isso, do aquilo. E a população de bem completamente à mercê da criminalidade. Aldo, responde a pergunta do Guto Bolsonaro Olímpio. Guto Bolsonaro, Major Olímpio. É por isso que pessoas com o perfil do Bolsonaro estão ganhando a simpatia da população. Guto, eu acho que o extremismo, né, ou seja, a gente opinar diante de uma situação de fato, ela sempre vai levar você a ter um rigor maior. Ou seja, se nós pegarmos uma situação em que um menor cometa um crime que choque o país, e você, naquele momento, fizer uma pesquisa sobre a questão da maioridade, certamente, por impulso, por emoção, você vai ter uma resposta, um gráfico que não resolverá o problema, né? Então, assim, endurecer penas, eu acho que não vai corrigir o problema. Voltando ao exemplo do esporte, nós já sabemos, né, com todo respeito de verdade às autoridades policiais, civis e militares que fazem um esforço danado. A gente sabe disso e reconhece. O que falta, de repente, é uma logística, um planejamento a longo prazo.
Eu acho que não é importante a gente ter, não é só importante ter o programa de verão, ou seja, os guardas que vêm, os policiais que vêm no verão. Nós temos que ter um efetivo, uma logística a longo prazo. Certamente a inteligência da polícia já sabe quais são os pontos onde acontecem com mais frequência esse tipo de delito. É verdade que muita gente não faz o boletim de ocorrência e isso dificulta o mapeamento da inteligência para os locais de maior risco. Mas nós sabemos que a praia à noite, né, ela deveria ser mais vigiada. E não só a praia, porque senão vão falar que a gente não olha para a zona noroeste ou que não olha para os morros. Não, estamos falando da praia porque foi o que foi comentado no começo sobre a questão do esporte. Então, assim, antes de ir para o extremo, de aumentar pena, Guto, a minha opinião é, sabendo dos pontos que são os principais pontos de problemas desse tipo de roubo, de furto, e que houve até o disparo de arma de fogo, por que então não dimensionar um policiamento com mais, o ostensivo mesmo, fardado, aquele que transmite a segurança, porque nós sabemos que existe a questão da segurança, existe a sensação de segurança. Quando você se sente seguro, você de fato entende que aquela situação está contornada. Quando você não sente, você não tem essa sensação de segurança, por mais que os índices indiquem uma criminalidade bem baixa, você ainda vai continuar sentindo aquela região perigosa. Então, antes de partir para o extremo, Guto, eu acho que a gente tem muito caminho ainda a percorrer para tentar minimizar, se não até eliminar de alguns pontos a violência. Eu acho que é esse o caminho mais sensato. Talvez não seja o que dê mais resultado de imediato, que é aquilo que os extremistas buscam, mas é o caminho correto e permanente, ou seja, criar uma logística, uma inteligência de você eliminar esses pontos de risco, mas para sempre. E não adianta só pontualmente no final de semana, no verão, deixando à mercê o cidadão que paga o imposto durante o tempo todo, durante o ano inteiro. Eu concordo com você, Aldo, que não deve haver extremismo. Eu não sou extremista, mas a situação chegou num ponto que a população é refém. E a gente está falando isso aqui há muitos anos, não é uma novidade. Então, a gente sempre gosta de ver a história. Por que o Hitler, por exemplo, chegou no poder na Alemanha? Porque de tanta incompetência das pessoas chamadas de esquerda, se abriu um precedente para um cara radical de direita tomar o poder, e deu no que deu. Né? No Brasil, a gente está nessa questão aí do Bolsonaro. Quer dizer, quando você tem uma incompetência de quem se propõe a fazer digamos assim, um governo mais democrático, você acaba dando muito direito para bandido e cerceando a população que paga imposto. E aí você abre realmente um caminho para um extremista, para um cara ultra-direitista, que acha que é só na força, que é na violência, que tem que combater a violência com violência. Então, a própria incompetência das pessoas que estão aí hoje governando abre caminho para um radical, seja ele de direita, enfim, conservador, coloque o nome que vocês desejem. Todos os países que têm uma esquerda ruim, né? Uma esquerda começou bem, mas depois ficou ruim, a tendência é voltar numa direita radical, né? Às vezes dando certo, às vezes não, né? A história mostra que muitos lugares não deram certo, mas foi a história, né? Bom, antes de fechar o bloco aqui, a gente só dá uma pitadinha aqui para a gente ver a opinião do telespectador também. A prefeitura fecha a casa noturna, né, Aldo? Então, teve episódio ali na Casa Noturna Bacará, uma casa conhecida, talvez uma das únicas casas assim na região, né? Existem outras, mas com grande fluxo de jovens de 25 até 50 anos, né? Vou chamar assim. Por exemplo, que você tem o Cadillac, mas é um pessoal acima de 40, você tem a Capital da família Mendes, né, que também assiste o programa aqui, um abraço para eles, mas é um público mais jovial, de 15 até 25, né? Lógico, nada impede de um quarentão ir lá, pode ir, mas não é o público ideal, né? Vai, já fui até com meu filho lá, pode ir, fiquei meia hora e fui embora, né? Mas, tipo assim, não é o público ideal, né? Então, Capital, público mais novo, tem shows, mas aí já shows no Mendes, aí já é um público mais calmo, mais tranquilo, tal, e enfim. E tem o Bacará, que é para esse público aí de 20 até 50 anos, né, tal.
E é uma casa noturna conhecida, tudo uma casa que, logicamente, que tem as filas de saída, que isso é normal nas baladas, deve ser evitada. Até onde eu citei aqui que na Luxscope, há 10 anos atrás, 15, a gente ia lá, eu, Aldo, levava a namorada, passeava, e lá tinha todo mundo lá no caixa eletrônico, né? Tipo, era a mulher do Luiz Américo, a mãe do Luizinho do Sandro, a irmã, o papagaio, ficavam 15 lá, caixa para cartão, caixa para dinheiro, caixa para não sei o quê. Então, para agilizar essa saída, né? Lógico que a gente não saia tão tarde, mas depois de 2, 3 horas da manhã, começa a meia-noite, né? Depois de outro, ficava aquele afluxo de gente querendo pagar. No Bacalhau também ocorre isso, tiveram muitas ligações dizendo que às vezes põe coisa a mais, outros falam que não é nada disso tal, mas aí o segurança diz que o cara está reclamando por causa de R$15, e dizem que o cara estava alcoolizado, a gente não sabe, né, tal, mas aí quebra o cara vai para uma UTI, né? Não há necessidade de tanta violência assim, né? Chega lá, segura o cara, chama o PM, resolve e tal, e mesma coisa o cara, paga os 15 mangos, no dia seguinte vai para a delegacia, faz um BO, constitui um advogado, tal, ele é consumidor, cabe a conta-prova a casa, né? Enfim, fica difícil depois provar, tal. E aí o cara, tal, a casa, se está errando, vai melhorar. Agora, a violência é ruim, né, Aldo? Filete, eu acho que no momento em que a gente expõe o nome de empresas a um fato lamentável de violência, nós temos que ter muito cuidado para não misturar uma coisa à outra, né? Eu já fui jovem, por incrível que pareça, Guto, eu já fui mais jovem. Todos nós. De fato, eu frequentava, fui algumas vezes na casa lá do grande, do sambista, como é que é? Luiz Américo, o bom grande Luiz Américo. Nós víamos a família, de fato, trabalhando lá, uma casa noturna, acho que até hoje ela está ativa. Agora tem feijoada no sábado e tal, né? Isso, você via a família trabalhando, uma casa noturna com poucos problemas para aquilo que se apresenta. Mas quando o assunto é o atual, eu acho que nós temos que ter muito cuidado, porque é muito difícil a vida do empresário, cá entre nós, o cidadão aí, ou a família que investiu... Acho que é pai e filho, né? Então, coragem, em primeiro lugar, parabéns pela coragem de investir. É difícil, né, você ter uma empresa, ver ela crescendo, continuar investindo, isso é muito difícil, de repente... por uma situação que ainda não se sabe se tem a ver, porque não, pelo que eu li, não foi dentro do estabelecimento essa ocorrência. Então a gente tem que ter muito cuidado ao falar, porque de uma hora para outra isso pode levar à quebra de uma empresa conceituada na região, da cidade, que promove entretenimento, enfim. Então tem gera emprego, né? Eu sempre fui bem tratado, às vezes que eu fui poucas vezes, eu sempre fui bem tratado, não teve cobrança devida, os seguranças estavam bem, assim, quer dizer, a minha experiência, ontem também várias pessoas ligaram falando bem da casa, e algumas outras falou, ninguém estava lá, não viu como é que foi o problema, né? Eu acho que o assunto tem que ser entregue às autoridades, assim, até na mídia, cuidado ao falar, porque de repente você acaba... Nós aqui temos uma responsabilidade enorme, porque nós estamos falando algo e de repente tem alguém nos assistindo que está apenas ouvindo rápido, já entende alguma coisa errada e pode prejudicar. É lamentável, espero que esse jovem se recupere o quanto antes, e é importante que esse assunto seja esclarecido para dizer se havia ou não responsabilidade da casa noturna ou não, mas todo cuidado ao tratar desse assunto pelas mídias. Guto Brito, a Casa Vencedora, né? A Casa Vencedora, tem até uma outra filial ali, é uma casa que tem parte de bebidas, comidas de fora, nunca teve problema, né? O pessoal vai ver jogo de Copa do Mundo ali, né? Traz shows para Santos, principalmente alguns shows, e alguns shows até de pessoas aí que fazem esse humor, né, tal. É uma casa de entretenimento, deve dar uns 40, 50 empregos diretos ali, com certeza, ou até mais, né? E como o Aldo falou, ontem eu tomei muito cuidado também, porque a gente não pode admitir que é uma casa que teve sucesso. Agora, às vezes o dono, acho que é um pai ou um filho, né? Nem estavam presentes lá, uma arbitrariedade de um segurança, é lógico que você responde e tal, mas também assim, a deformação da casa, como o Aldo falou, também acho que é complicado, né? Porque às vezes tem muita gente que também tem inveja, aproveita o momento para, de uma certa maneira, fazer algum comentário que não é condizente com a realidade, né? E principalmente na época das redes sociais, que as pessoas vão às redes sociais dizerem o que pensam e o que querem, como o Aldo falou, é preciso ter muito cuidado. Até porque
houve uma violência, como o Aldo brilhantemente colocou. Acho que a prioridade agora é a recuperação do estudante, né? Vamos torcer, os médicos na Santa Casa estão fazendo de tudo para que ele se recupere, tomara a Deus sem sequelas. E aí cabe à justiça, à polícia investigar. Existem câmeras de vídeo no entorno ali do bar. Nós que acompanhamos de alguma forma o começo do Bacará, né? Para quem não é ali do Imbaré, era um local que não oferecia muitas opções, né? As pessoas foram para lá, investiram, acreditaram, estão tendo os lucros. Mas o que mais me chamou a atenção, Aldo, Filete, telespectadores, foi a rapidez, entre aspas, da Prefeitura de Santos ir ontem ao local e dizer que tem que fechar. Né? É curioso isso, quer dizer, em 24 horas a Prefeitura de Santos bateu o martelo dizendo que tem que fechar, que está com isso irregular, que está com aquilo irregular. Peraí, gente, caça às bruxas não. Cada caso é um caso, cabe à polícia investigar quem realmente agrediu o estudante, porque ele foi agredido. Há testemunhas, colegas que disseram que foram agredidos. Então, tem que se apurar quem agrediu, como agrediu, aonde agrediu, e aí separar as responsabilidades do agressor, do empresário, sabe? Não é colocar todo mundo no mesmo balaio e dizer que ali nada presta. Certo? Então, se fechou o Bacará, tem que fechar um monte de outros bares que também trabalham com mesa na calçada, sabe? Sem poder. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem a mania do Brasil de generalizar. Ah, não presta, eu também. Meu amigo, você foi lesado? Colocaram a mais na sua bebida? Foi o que o Filete falou. Pegue a prova e vá à polícia, vá ao PROCON do nosso amigo Rafael Quaresma e reclame. Segurança, o nome já está dizendo, segurança. O segurança tem que ter curso, o segurança tem que ter habilitação, as pessoas que contratam seguranças têm que ter a consciência de que elas são corresponsáveis com aquele serviço que está sendo executado, mas muito mais que isso, procurar pessoas habilitadas. Não é porque o cara é bombadão, fortão, que ele é segurança. E o segurança, ele tem que usar da violência em ultíssimo caso. Até porque ele está sóbrio, ou deveria estar, no ambiente que a maioria eventualmente tomou alguma coisa a mais, então ele tem que colocar literalmente ordem na casa. Senhor, o que está acontecendo? Está acontecendo? Vamos conversar, qual é o problema? Está alterado? Tem que ter um procedimento para conduzir esse consumidor alterado para um lugar, não é quartinho, né? É um local para que ele se explique, está acontecendo isso, não está conseguindo falar, tem algum amigo, tem algum acompanhante, liga para o pai, liga para a mãe, só não pode ter violência, gente. E repito, a Prefeitura de Santos foi muito rápida em dizer que está tudo errado ali, então isso me causa muita estranheza. Vamos a um rápido intervalo, já tem Uriel Vilas Boas, Paulo Eduardo Costa, minha amiga Flaviane, muita gente ligando, a Fátima Cessa, muita gente passando mensagens aqui, que nós vamos ler e pegar a opinião dos nossos entrevistados de hoje, nossos companheiros da bancada, depois do comercial. É muito rápido, já voltamos. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinário da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte pra você. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais 1 dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no Ação e Reação desta tarde de quarta-feira, dia 11 de julho de 2018, Dia Mundial da População, né? E também hoje com o Dr. Aldo Santos Pinto, advogado, pós-graduado, chefe dos advogados da Santa Casa de Misericórdia de Santos, é o segundo maior hospital filantrópico do país. Também jornalista Guto Brito, responsável por, já trabalhou em vários jornais, Tribuna, faz o nosso Santa Casa e Você aqui na TV Com. Musicazinha para alegrar o começo do programa, né? Que ao vivo é assim mesmo. Olha, o Jefferson está me parabenizando aqui. Tem que parabenizando que eu falei aqui, nesse programa e na rádio, que eu não acreditava que o Datena seria candidato, né? Que o Datena ganha 650 mil, né? Como uma prestação de televisão, depende da imagem dele, né? Depende da imagem dele. Então, eu imagino o doutor Aldo, Guto Brito, que é jornalista, ele ganhando 650 mil, comandando o programa na Band, lá com o Milton Neves, com casa em Miami, com tudo que os 650 mil dele lhe permite, né? Ele não vive para 50 mil, ele não vive, ele tem carro blindado, ele mora em condomínio fechado, tal. Parabéns por Datena, que é um grande comunicador, tal.
ele não vai sair para ganhar 50 mil no Senado. Não, mas não existe. Isso não existe. Isso esquece, não existe. Como eu acho que ele também não ia fazer trambique, porque ele ia ser muito visado pela índole dele, não dá para ganhar 50 pau. Ah, mas o Dória, calma, o Dória é diferente. O Dória, ele chega lá e fala, Guto, você vai cuidar da minha imagem. Aldo, você vai ser responsável por todos os meus negócios, tu vai ser responsável. Imobiliários eu passo para ti, quem que é bom para fazer tal? Na minha empresa tem um gerente, tem meu filho, tem o papagaio, tem um monte de gente para cuidar. Então o Dória ele pode, se ele fosse candidato a senador, na segunda e na sexta ele vai para a cidade dele, vai na prefeitura, faz aquilo e fica meio período na empresa dele. Ele pode no sábado e domingo, que esse povo trabalha sábado. Não pensa que esses caras não trabalham. Quem não trabalha, o cara não trabalha sábado e domingo tal, e quer ficar... Esses caras milionários trabalham. Eu tive contato com o Dória, da Atena, no Milton Neves trabalha todo domingo. Todo domingo ele chega lá das 8 às 8 e fica lá. Não pensa que ele ganha dinheiro porque ele não trabalha, né? Quem não trabalha que ganha dinheiro é sortudo. Mas o cara trabalha. Político. Às vezes o cara trabalha no sábado, trabalha domingo, trabalha bastante. Então o que acontece? Ele não vai trocar um salário. E quem diz que depois de 8 anos ele volta para ganhar os 650 mil? Não volta. Aí vai pôr o filho dele. Pô, então tá bom. Então eu vou pôr meu filho aqui e ele com 20 anos vai saber tudo de política que você sabe. Ou ele vai entender as coisas que pode falar e que não pode. É diferente. Existe a maturidade que o Datena pegou e tal. Então o Gerson está falando que eu acertei aqui, né? A Dalgisa também está parabenizando, porque hoje vai ter, mas eu não quero esse parabéns aqui não, por causa que é muita responsabilidade. Eu falei num artigo que você viu na tribuna, e a Dalgisa está citando isso, a questão dos moradores de rua, né? Do que terça-feira os caras dão sopa, o doutor Écio com a maçonaria vai lá com o Kleber Léo, sexta-feira no mercado, ajudando. O outro dá esmola. O serviço social fala para não dar nada, para empurrar, para levar para os abrigos. Então a gente trabalha na contramão. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Então eu falei que o Uriel também me auxiliou nesse artigo, depois domingo ele, de uma certa maneira, incorporou o artigo, né? E que a gente tinha que ter uma grande reunião. Essa reunião vai acontecer hoje no Sesc, né? Vida nas ruas na cidade de Santos, eu vou estar lá. O que tem a ver com isso? É 19 horas, eu trabalho até às 20, então eu vou tentar dar um jeito, né? Venha discutir questões relacionadas a pessoas com situação de rua. Saber como você pode participar e entenda a motivação do papel público, né? Então a Dalgisa falou que eu fui precursor, eu não quero ser precursor de nada, você entendeu? Porque tem protetor dos animais que está 2 anos aí e acha que fez mais que o mundo, né? Então, acho que ninguém é precursor de nada, você entendeu? Eu dei essa ideia das universidades, trabalhar junto com a maçonaria, com o Rotary, com as TVs, com as polícias, com a população, para a gente fazer um trabalho coordenado, porque eu entendo que nós estamos fazendo um trabalho ruim. Ou seja, o prato de sopa, com meninas bonitas, caras bacanas, carros bons, podiam estar namorando, podiam estar passeando e não estão. Parabéns para ele, mas o trabalho não está coordenado, né? Nós estamos fixando a pessoa na rua, vão apertar a prefeitura para melhorar os abrigos são bons, por que a pessoa não vai para o abrigo? Porque existe o vagabundo que está na rua, que são 10%, que também come sopinha, é vagabundo, dá para roubar tal. Tem os drogados que precisam ser tratados, tem aqueles que estão precisando de uma motivação, então nós temos que entender o processo. Então hoje vai ter no Sesc, às 19 horas, convidando você para discutir essa questão aí, né? E ela falou que viu na caminhada alguns moradores de rua com a minha camiseta. Aí que eles foram pedir lá cedo, a Dalgisa foram pedir lá cedo e eu fiquei com pena e dei a camisa para eles, tal, uma camisa boa, uma camisa de malha dupla, tal. Dei para eles ficaram lá com as camisas, estava frio, né? Então a gente tem que ter pena de quem tem frio, tal. Inteiro que não estou fixando ninguém na rua, né? Camisa não está fixando ninguém na rua. E se eu tiver que dar comida, eu também vou dar, porque o cara vai ficar lá na rua, mas nós temos que ajudar, que a população está aumentando. Dessa questão do morador de rua é questão difícil, né? Porque você que teve escritório na cidade e agora um escritório belíssimo na Afonso Pena, né? Mas você que roda a cidade toda, tem ações também no Rio Grande do Sul, ações em Santa Catarina, Rio de Janeiro, você vê que ela tem aumentado a população de rua, principalmente na Baixada Santista, né? Filete, o Guto lembrou bem, oficialmente nós temos 14 milhões de desempregados, mas eu acho que esse número está errado. O número de pessoas desempregadas é maior, muito maior. E nós estamos vendo isso no nosso quintal, na nossa cidade. E agora não adianta você perguntar se essa pessoa é ou não daqui. Ela está aqui, seja porque tem prato de sopa, seja porque tem água, chuveirinho na praia gratuitamente, seja porque tem a praia. O fato é que elas estão aí e nós não podemos simplesmente fechar os olhos. Acho a iniciativa
maravilhosa, porque você vai coordenar se pode ou se não pode, se pode, como tem que ser feito, mas é difícil você falar para a pessoa não ajudar. A pessoa bate à tua porta pedindo um pedaço de pão, um prato de comida, você vai atender. É difícil você falar, não, porque eu vou te deixar mais tempo na rua. Não acho que esse discurso não cabe pontualmente, né? Então, parabéns aí à iniciativa. A Prefeitura Municipal, Brasil, Ministério do Desenvolvimento do Brasil, SESC, FATEC e Unifesp. Olha que bacana, 2 universidades, o SESC, parabéns, a Prefeitura Municipal de Santos, parabéns também, que é o Fábio Jordão, que deve estar nessa pasta, e o Ministério do Desenvolvimento do Brasil. Olha lá que legal, todo mundo preocupado com essa questão. Mas olha só, Filete, para tudo no Brasil, a gente vê que falta uma continuidade, né? Não adianta fazer uma campanha só oportunista. E aí muda, não estou dizendo que vai mudar, nem estou fazendo campanha para que mude, mas de repente muda o político, muda o partido, já esquecem isso já não serve mais. Então assim, se esse for o desejo dos moradores de Santos, que esse assunto tenha um planejamento para ser tratado, então cabe aos moradores que decidirem isso, ou aos munícipes que decidirem isso, dar continuidade a isso e exigir que os próximos governantes respeitem aquilo que está sendo tratado nesse momento. Senão fica uma ação pontual, bonita, vai para as redes sociais, aí todo mundo faz propaganda, todo mundo pega carona no modismo, e aí não se resolve nenhuma questão, nem outra. Guto Brito, essa questão dos moradores de rua vem aumentando. Você que é morador lá do Embaré, mais frequência a cidade de Santos inteira, a gente discutiu vários programas essa questão, mas fiquei contente dessa iniciativa, né? Porque o governo já está aí há bastante tempo, né? E agora a gente viu uma iniciativa mais pontual, né? Como o Aldo falou, não pode ficar só na iniciativa, mas é um começo, é uma luz no fim do túnel, porque esse pessoal do Padsopo, tem um coração maravilhoso, eles são gente muito do bem, né? Você pegar uma terça-feira gelada, né? Você poder estar na tua casa, ir no cinema com a tua esposa, ficar brincando com a tua filha, para você sair distribuindo sopa, né? E na rua, você tem que ter uma generosidade absoluta, né? Bacana. Então, é muito bacana esse pessoal. Nós só temos que unir todo mundo, né? Mas eu acho que o trabalho é meritório, né? Perfeito. A questão da caridade, de você ajudar o próximo, é nossa obrigação. Agora, nota 0 para a Prefeitura de Santos, que demorou 6 anos, 4 anos do primeiro mandato, mais 2 do segundo mandato, do prefeito Paulo Alexandre, pior prefeito da história da cidade, de perceber essa questão do morador de rua, gente. 6 anos. Quer dizer, precisou a imprensa ficar batendo, o Filete daqui, os outros, as campanhas, os vereadores de Santos também não estão nem aí. Eu vi só uma manifestação do De Rosses, que foi super criticado, né, pelas redes sociais de plantão, né, que as pessoas não movem uma palha para ajudar. Mas quando um vereador se posiciona, na minha opinião, corretamente, né, reclamando e dizendo que tem que se olhar para essa questão do morador de rua, que é complexa, mas com responsabilidade, ele foi malhado aí nas redes sociais. Foi chamado de fascista, que ele queria tirar... Mas escuta, quem é que se sente bem vendo pessoas na rua pedindo dinheiro? Ninguém, na minha opinião, ninguém. Ninguém quer ver a pessoa na rua. Então, como o Aldo falou, é um assunto que tem que ser tratado com seriedade e com responsabilidade. Não é para fazer política, viu, Prefeitura de Santos? Que só agora que vocês perceberam que tem um mundo de gente morando na rua em Santos. Se para 4 anos da secretária Rosana Russo, que enxugou gelo, sabe? Que não fez absolutamente nada. Disseram que iam fazer censo do morador de rua, que ia fazer... Não fizeram nada, só jogaram para a torcida. Os vereadores, a mesma coisa. Os vereadores de Santos só querem saber de dar medalha Brás Cubas e homenagear a gente lá na Câmara. Porque vistoriar as coisas, andar pela cidade, cobrar da prefeitura um serviço eficiente e um cadastramento dessa população de rua, saber os problemas. Não quero saber se é dependente químico, se brigou com a mulher e foi pra rua. Isso a gente já sabe, o problema tá aí. Agora a gente precisa resolver. Tomara que agora, hoje é o dia do churrasco, né? Vamos fazer um churrasco para entrosar a Prefeitura de Santos e tal, as faculdades. Passou
da hora, gente. Tem faculdade que tem serviço social como matéria. O que é feito? Nada é feito. E a gente não pode criticar as pessoas que vão dar comida para eles na rua. As pessoas precisam sobreviver. E as pessoas têm caridade, as pessoas se comovem com gente morando na rua. Mas a gente precisa realmente tratar com seriedade, porque senão vai virar mais uma obra demagógica, porque, não nos esqueçamos, gente, outubro tem eleição. Então, tá todo mundo querendo fazer, ó, eu tô aparecendo aqui, viu? Ó, eu tô tratando da população de rua. Então, gente, vamos trabalhar, vereadores, vamos olhar a cidade. Não é só dar medalhinha Brás Cubas para quem vai na Câmara, tá? Para quem arruma, para quem faz favor, tá? Vamos trabalhar em prol da população, porque a população que elegeu vocês e a população que paga o salário de vocês. Inclusive o seu, viu, Paulo Alexandre? Pior prefeito da história de Santos. Agora, domingo, quem andou aquele tempo quente que fez domingo, quem pôde andar pela orla de Santos, achou que estava tendo uma convenção nacional dos moradores de rua, porque a orla estava tomada por moradores de rua. Eles entram no jardim, eles colocam roupa para secar no jardim, sabe? Então não tenho pena dessa turma. A gente, com o maior cartão postal da cidade, passa vergonha. Eles ocupam os bancos da orla, importunam as pessoas que estacionam o carro ali, cobram dinheiro para olhar o carro, sabe? Então, prefeitura, passou da hora de vocês fazerem alguma coisa, mas alguma coisa que preste, porque até agora nada prestou. A prova é que a população de rua só aumenta na nossa cidade. O Vitor, estudante de Direito, parabeniza o doutor Aldo. A agressão pode ter sido na rua. Temos que observar com mais calma os fatos. O Vitor está seguindo os passos aí do mestre Aldo, tá certo. Paulo Eduardo Costa, Flaviane, parabéns, Filete. O Datena vai ficar na TV mesmo. Você falou isso na semana passada, não acreditando na sua candidatura. Depois que acontece é fácil falar. Tolerância zero na praia. É o Marcos da Ponta da Praia, a ideia de proteger melhor a praia. A Fátima Cessa, querido Filete, mesmo não estando alcoolizado, nada justifica, porque lá não vendia água benta. Não pode acontecer essa barbaridade. São as opiniões, né, das pessoas. Uriel Vilas Boas, por que não aproveitar esse fato para buscar formas de comportamento entre os proprietários e frequentadores de clubes e bar? Ele está dizendo assim que melhorar o comportamento, né? Paulo Eduardo Costa está aqui. Paulo Eduardo Costa sumiu. Cadê o Paulo Eduardo Costa? Tem que aparecer aqui. Paulo Eduardo Costa também falando da violência. Paulo Eduardo Costa falando da violência, mandando um abraço para vocês. Paulo Eduardo Costa. A violência está ampliada em todos os locais, fruto da ausência de punibilidade para o criminoso. O que você acha disso, doutor Aldo? Nós vamos retornar ao assunto que nós estamos falando aqui, né? Falamos no bloco anterior. Nós já sabemos alguns pontos onde a violência ocorre com mais frequência. Então, é importante que a segurança pública atue, seja pela Guarda Municipal, seja pela Polícia Militar, com todo o respeito que nós já pontuamos aqui do esforço que fazem, mas nós precisamos dar mais condições para que essa polícia, de fato, permaneça nesses locais. Né? Seja a Guarda Municipal, seja a polícia, ela permaneça nisso. Não adianta pontualmente passar ou fazer aquela ronda, ela tem que permanecer para trazer aquela sensação de segurança que nós comentamos aqui. Se me permite, Guto, no bloco anterior, você falou a questão da sunga com a questão do desembargador que... Né? O Guto tem que tomar maracujá, vir aqui. Ô, produção, a questão de liberar contra a justiça. Quando vier Guto, João, Cassione, vocês têm que dar maracujá. Vai maracujá, ou senão eu trago aquele cepranzinho lá que dá nos cachorrinhos, dá uma acalmada no suco, põe no suco. Desembargador fez, põe no suco, porque senão, amigo, senão os caras estão batendo até em morto aqui. Mas acho que esse assunto, primeiro que o assunto mais importante da semana para mim foi a liberação daqueles 12 garotos. Selvagens. Não, dos 12 garotos. Sim, do time, Javalis Selvagens. Tailandês, que quem estava acompanhando o noticiário achava que todos não iriam conseguir escapar. Esse assunto, para mim, foi o mais importante, o mais gostoso de ler, de entender. O segundo assunto, creio que tenha sido essa questão aí do desembargador, né? Mas, num primeiro momento, Guto, até aquela questão do extremismo, né?
esse desembargador foi militante do PT. Primeiro nós temos que entender que existe no Estado democrático brasileiro a questão do 5º constitucional, ou seja, a Constituição, pelo seu artigo 94, diz que todos os tribunais terão assento reservado para ou advogado ou membro do Ministério Público, é a 5ª parte, por isso o 5º constitucional, para que o Poder Judiciário colegiado tenha também a participação do advogado e do Ministério Público, ou seja, equilibra a questão do julgamento colegiado. A gente não pode deixar que um fato deste isolado macule a figura do 5º constitucional, porque nós temos desembargadores aposentados e atuantes brilhantes, oriundos do Ministério Público, oriundos da advocacia, que compõem os tribunais brasileiros. Então, não podemos trazer este fato para dizer que não se pode ter mais a presença de desembargadores desta forma, ou seja, não juízes de carreira, mas pessoas profissionais que vêm da advocacia ou do Ministério Público. Isso a gente não pode, não podemos deixar esse assunto levar a querer retirar isso do ordenamento brasileiro. O segundo ponto, e aí eu não vou entrar no mérito se solta Lula ou prende Lula, porque quando você começa a falar isso, a situação técnica já vai para o espaço, né? Sim. A questão, mas não fugindo da questão técnica, o Lula está preso porque foi uma prisão em flagrante delito? Não. Ele foi preso por alguma outra situação diferente, que não seja o fato de que ele, por ser condenado em segunda instância, a prisão dele já está imediatamente sendo cumprida? Essa é a questão. Ele está preso porque ele foi condenado em segunda instância e, a partir daí, a pena dele já começou a ser cumprida. Por um colegiado, né? Segunda instância... Por unanimidade. Segunda instância já se entende que é um colegiado. Então, é esse o motivo que faz com que o ex-presidente Lula esteja preso, aguardando a presidente do Supremo Tribunal Federal pautar a situação ou não, se esse assunto merece ser rediscutido, porque a prisão em segunda instância já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Ponto. Qual foi o motivo que levou... Esquece ainda o desembargador, não traz ele para a cena. Qual foi o motivo que levou a um habeas corpus ser julgado no plantão? Foi alguma coisa inerente? Veja, a outra situação, não. Creio que o assunto de ele ser pré-candidato tenha motivado o habeas corpus, que, repita-se, não foi apresentado pela defesa dele. Exatamente. O habeas corpus, até para que o povo, as pessoas entendam que não foi chicana da defesa dele. Não foi pela defesa constituída. Né? O habeas corpus, ele é um instituto constitucional que pode ser apresentado por qualquer pessoa do povo que entenda que alguém está sofrendo algum tipo de constrição à sua vida. Muito bem. Esse assunto poderia ter sido avaliado lá pelo plantão? Não estamos trazendo ainda o desembargador. Né? Então, se nós pegarmos aí, por exemplo, o Tribunal de Justiça, quais são os assuntos que podem ser levados ao plantão? Um arresto de um navio, uma situação de emergência que envolva uma criança, a prisão de uma criança, né? Uma antecipação de tutela, uma medida cautelar, uma urgência para um enfermo, para uma pessoa que precisa de um tratamento, enfim, existe um regramento para a matéria ser apreciada no seu plantão judiciário. A justiça não pode simplesmente fechar na sexta e só abrir na segunda. Existe todo um funcionamento... E extraordinário, extraordinário. Né? Questões então, assim, extraordinárias. Acho que o grande ponto, seja para quem é pró-Lula ou não, essa matéria poderia ser apreciada num plantão judiciário? A resposta é não. Pronto. Bom, só para fechar, eu só sou contra a indicação de pessoas, de advogados, enfim, por políticos. Eu acho que tem que haver uma separação de poderes. Meritocracia. Exatamente, porque o presidente não pode indicar um ministro de tribunal superior que, eventualmente, lá na frente, possa julgar uma dividida dele. Mandar um abraço para o Walter Alves, advogado, parabenizando o programa, Lucélio, Passarinho, a Regina, né? Paulo Eduardo Costa aqui também falou que ele é presidente da Associação dos Amigos do Itararé.
E ele fala que a questão da violência tal, a violência está se ampliando em todos os locais. Tudo isso aliado aos altos índices de desemprego e ausência de oportunidades que facilita a ação dos marginais, como vocês falaram. Sou presidente da Sociedade Amigos de Tararé. E a longa extensão na praia também dificulta. A iluminação está deficiente ainda, Filete, mas melhorou muito. E ainda nós temos facilitações para ações dos marginais, como desarmamento. Então, Paulo Eduardo Costa de Filho aqui o programa, né? Queria agradecer também a Regina da Mobilidade, o Aldo Santos Pinto pelo programa, o Guto Brito, e desejar a você um excelente dia, né? Uma excelente tarde, uma excelente noite para quem está vendo a reprise, um excelente bom dia, uma boa madrugada para quem está nos assistindo a 1h da manhã. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.